título que os editores da Bíblia colocaram, né? Os editores, aqueles que separaram ali, organizaram, eles mesmos colocaram ali esse título para a gente estar só se orientando, né? Não faz parte da escritura, mas eles colocaram ali para a gente estar se orientando, né? Então, é o nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Oremos mais uma vez. Deus, diante da tua belíssima palavra, Senhor, da tua palavra que é poderosa, Deus, que orienta a nossa vida, nós clamamos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por favor, Senhor, tem misericórdia, ser benevolente para conosco e fala a essa congregação que espera do Senhor o auxílio, o socorro, o consolo, a edificação, para sair daqui, Senhor, alegre, feliz, proclamando que só há salvação em Jesus Cristo. Deus, abençoa o teu povo, por favor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o livro de Isaías, um príncipe para o mundo. Um príncipe para o mundo. O livro de Isaías é um livro longo, ele só perde para o livro de Salmos. Ele tem 66 capítulos, e é notável por sua fidelidade, escriturística que vem sendo cada vez mais comprovada. Desde que em 1947 foram encontrados ali nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, mais de 50 manuscritos e fragmentos de manuscritos, só comprovando já o que os judeus já sabiam, o que o mundo já sabia a respeito da fidelidade, da confiança que nós podemos ter na palavra de Deus. Ali foram confirmados, os livros estavam intactos ali por um povo judeu chamado essênios, que viveram lá 100 anos antes de Cristo, mas foram totalmente dizimados no ano 70. Eles preservaram as escrituras sagradas ali, assim como nós temos hoje, e ali estavam ali os livros proféticos. O livro de Isaías, pela sua importância fundamental na literatura profética, ele tem uma importância vital na literatura profética, e ele é citado mais de 400 vezes no Novo Testamento. Tudo isso é o livro de Isaías, é o livro que nós temos nas mãos hoje. Nesse texto, nesse livro, ele inclui então uma acusação ao povo, o povo que andava já perdido, o povo que estava inclusive por causa do pecado dividido. Já haviam dois reinos, já não era já uma nação só. Assim como eu preguei a semana passada aqui, ainda continua. O povo está dividido. O povo está em tribo do norte e tribo do sul, Israel e Judá, por causa do pecado. E então o profeta tem nesse livro uma acusação
por causa do pecado, por causa da letargia, por causa da indolência extrema que o povo judeu estava vivendo naquela época. Mas também ele faz uma promessa, como nós vimos, a promessa de redenção, uma promessa de que aqueles que se voltassem para Deus seriam então alcançados pela boa e forte mão do Senhor. E nesse livro também, se você for lá ler logo no começo, você vê que Isaías tem visões. Ele tem visão de Deus, ele vê o trono do Senhor. E ele também vê a si mesmo, vê a si próprio. Ele olha para si e vê o quanto o Senhor é santo e quanto ele é pecador. Isaías vê tudo isso, você pode comprovar. Aí se você for ler esse livro pausadamente, você vai ver todas essas coisas escritas no livro de Isaías. Isaías também um profeta. Alguém que foi chamado para pregar a palavra de Deus a um povo. Mas era uma tarefa dura, porque ele tinha que pregar a um povo que não ouviria a mensagem. Um povo que o pastor ia falar para as pessoas, ia falar da boa nova, ia falar da realidade de que a pessoa precisava se converter dos seus pecados, precisava endireitar suas veredas, precisava voltar-se a Deus, parar de viver uma vida impura, uma vida indolente. Mas ia entrar por aqui e sair por aqui, e eles não ouviriam a mensagem do profeta. E ele foi chamado para pregar a essa congregação de surdos espirituais. Isaías foi chamado a anunciar a misericórdia a um remanescente, aqueles que ficariam, porque a mão do Senhor pesaria sobre aqueles que estariam ali vivendo naquela situação de letargia, de indolência e longe do Senhor. E naquele contexto, meus irmãos, havia ali um povo chamado os assírios, ou os caldeus, como alguns conhecem, e eles cobravam impostos, altos impostos das nações ao redor, e também de Israel, da tribo do norte. Mas Israel parou de pagar impostos. E os assírios então investiram contra Israel. E ficaram ali e cercaram Samaria, que era a capital. E ficou por 3 anos esse cerco, até que caiu Samaria. E ali o povo foi levado cativo. E no lugar ali do povo que foi retirado dali foram colocados outros povos. Os povos das nações conquistadas foram colocados ali e se misturaram. E ainda mais ligações então e mistura no povo de Deus. Por isso que os judeus não gostam dos samaritanos. Tá? Eles não gostam dos samaritanos porque é um povo misturado. É um povo que perdeu a sua identidade. Mas como um todo naquela época, tanto uma como outra tribo estava longe do Senhor. Faziam alianças para ver se podiam se livrar daqueles seus opressores. E nessas alianças então eles se dobravam aos outros deuses. As pressões da vida, muitas vezes que nós cedemos, sabe aquelas pressões? Que as pessoas nos pressionam. E nós então às vezes fazemos coisas inconvenientes. O povo de Deus tinha feito isso em abundância. Eles já nem sabiam mais quem era Deus. De tantas ligações, de tantas alianças com povos estranhos e outros deuses. Assim vivia aquele povo. Então depois da conquista, ali de Samaria, Judá ficou com medo. E ele sabia que cedo ou tarde, então haveria também da mão do Senhor pesar sobre eles, eles seriam também dominados. E esse texto, e esse livro é escrito mais apropriadamente nesse ponto para essa tribo, a tribo de Judá, que deveria então estar atento à palavra do profeta, a palavra de acusação, mas a palavra também de redenção, a palavra também que haveria tempos em que a mão do Senhor não seria para castigar para todo sempre. A confiança deveria ser exclusivamente no Senhor. Essa seria um argumento que deveria ser levado ali para aquele povo, que a confiança daquele povo deveria voltar, que eles deveriam voltar a ter confiança total e exclusiva no Senhor. Não deveriam mais fazer concessões, não deveriam mais fazer nenhum tipo de aliança, nem por medo e nem por pressão. A sua confiança não deveria estar nem mesmo na competência dos seus exércitos, nada, mas tão somente deveriam confiar no Senhor, o Todo-Poderoso, que conduziu Israel em vitória e em triunfos tantas vezes.
É preciso cuidar. E nesse contexto que eu dei aqui para vocês, é necessário então fazer uma reflexão de nós mesmos. Porque muitas vezes o Senhor tem nos abençoado sobremaneira, e a nossa vida fica fácil, a nossa vida fica tranquila, e a nossa vida vai andando, e nós vamos andando, e o Senhor vai nos abençoando. Mas é preciso tomar cuidado, para nós não colocarmos a nossa confiança em nós mesmos. Muitas vezes nós conquistamos as coisas, nós conquistamos um curso de graduação, nós conquistamos um curso de pós-graduação, nós conquistamos um mestrado, um doutorado, ou sei lá, ou sua vida financeira vai indo bem, você tem promoção, e a sua vida está tranquila. E você então começa a confiar em você mesmo, porque você pode, você fez tudo isso, você se esforçou. E então você começa a confiar e troca de referencial. Enquanto você tinha que dar glórias a Deus por causa disso, você então começa a se achar. Começa a achar que você pode. Você é que pode. Você é que faz. Você é que acontece. Meus queridos, nós não podemos deixar de adorar o Deus que dá todas as coisas, porque tudo pertence a Ele. Foi assim também com os europeus. Os europeus tiveram tudo. Os europeus tiveram a bênção de Deus. Os europeus, eles prosperaram pela misericórdia e pela bênção de Deus. Mas eles começaram a achar que a ciência era importante. Eles começaram a achar que a tecnologia, que a capacidade humana, isso era o que valia. Que o raciocínio, a razão, é o que tinha que mandar. E olha o estado hoje da Europa como um todo. Eles começaram a relativizar o pecado. Olha, isso não é muito pecado. Eles começaram a legalizar e oficializar o pecado. Por exemplo, olha, vamos dar direitos trabalhistas às prostitutas. Por que não? Ora, por que não? Vamos dar direitos. Afinal de contas, o trabalho não é fácil, não é mesmo? Não é como se diz assim, mulher de vida fácil, vamos dizer assim, ou homem, né, de vida fácil. Mas assim foi na Alemanha, assim foi na Holanda, e aqui no Brasil não está muito distante disso. Não há muita diferença, porque um deputado chamado Fernando Gabeira e um outro chamado Eduardo Valverde, ele também tem um projeto de lei para legalizar essa situação. Veja a relativização do pecado. E quantos mais, então, a decadência moral, a decadência ética, e o povo vai para baixo, se esquece de Deus, se esquece da lei de Deus, se esquece de santidade, de andar em santidade e gratidão. Depois, então, a derrota completa. Mas, nesse texto nós vimos aqui, que não é todo acusação. Nesse texto, muito pelo contrário. Eu falei do contexto que eles viviam. E certamente o peso da mão de Deus era eminente, mas não para sempre, porque o nosso Deus não é um Deus que fica para sempre repreendendo, para sempre pesando a mão. Não, nosso Deus é um Deus de bondade, de misericórdia. Então Ele anuncia a esperança de dias melhores em meio a toda aquela calamidade, de injustiças sociais também, porque os seus governantes também viviam dessa maneira. Então no texto, no verso número 1, ele fala: mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. E para o final do verso, tornará glorioso o caminho do mar, além da Jordão, Galileia dos gentios. O que você pode se recordar disso? Da Galileia dos gentios. O que haveria de acontecer com aquele povo? Um povo que vivia em trevas, que vivia na escuridão, que vivia, não sabia para onde andar, estava completamente tomado por uma situação de obscuridade, não podia tomar decisões, andava tateando, porque não sabia o caminho que deveria andar. É o que a palavra de Deus está dizendo. Coisas boas aconteceriam para eles, coisas excelentes aconteceriam para aquele povo. Eles deveriam estar tendo confiança em Deus e tendo esperança de dias melhores. O povo que andava em trevas viu grande luz,
É isso que diz no verso número 2. O povo que andava em trevas, o povo que não sabia por onde estava, qual era o caminho, agora viu grande luz. E os que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vejam, meus irmãos, que a luz não veio deles. Não foi eles que tiveram uma grande ideia. Não foi eles que tiveram assim, olha, nós tivemos uma ideia. Olha, nós vamos voltar para Deus. Não, não foi eles, meus irmãos. Foi Deus. Deus que ia iluminar. Resplandeceu a luz veio de fora, veio do Senhor. O Senhor é quem lançou luz. É Ele quem pode lançar luz, é Ele quem pode nos dar as boas ideias, é Ele que pode dar clareza ao nosso pensamento e iluminar também não só o pensamento, mas também iluminar o nosso coração. É só Deus que pode fazer isso. E Ele diz, o povo viu grande luz, veio de fora, é Deus que enviou essa luz, o Senhor, o Todo-Poderoso. Então eles não viveriam mais humilhação, nem mesmo o pecado que estava ali, no meio deles, eles contaminados com o pecado, nem mesmo o pecado poderia conter a luz do Senhor que viria do céu. Nem mesmo o pecado. As misericórdias e o amor do Senhor que viriam. E então, eu não consigo me lembrar de outra coisa nesse texto, quando fala que a luz veio, que eles viram grande luz, e que foram iluminados, e que puderam então caminhar em segurança, porque ali havia luz. Eu não consigo me lembrar de outra coisa, senão do Senhor. Eu não consigo me lembrar de outra coisa, senão de Jesus, que é a luz do mundo, o Senhor Todo-Poderoso. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, é maravilhoso poder entender a palavra de Deus já sendo anunciado, a luz do mundo, que haveria de vir para todos os povos, nos livrar dos tempos de escuridão e das incertezas da vida, porque toda a nossa confiança agora seria colocado em Jesus. Tudo nós podemos fazer nele, em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, em Jesus. Nós podemos todas as coisas. Nele está todo o nosso querer e todo o nosso realizar está em Jesus, a luz do mundo que veio para brilhar na nossa mente e no nosso coração. Em Cristo nós podemos esperar sim dias melhores, onde cessará toda a escuridão. Ele destruiu, levou cativo para si todo o pecado. Nós cantamos aqui que nós não podemos imaginar, né, o preço que foi pago quando Jesus, eu estava falando aqui, quando Jesus morreu lá na cruz, nós sabemos ali que foi duro, que foi terrível, ele sofreu humilhação. Ele foi esbofeteado, ele foi esmurrado, deram murros na cara dele, colocaram uma coroa de espinho, os chicotes não foi com brandura, não, foi severo, as chicotadas em suas costas foram severas, dilaceravam as suas costas, sangrava, tirava pedaços de Jesus, mas isso não é tudo, porque quando ele foi pregado naquela cruz, o peso do pecado, meu e seu, estava sobre os seus ombros. O peso do pecado de todos aqueles os quais Deus escolheu para que fossem libertos, estava nas costas, sobre os ombros de Jesus. Esse é o peso. Imagine você, o quanto isso foi terrível. Ali o preço do nosso pecado, pago naquela cruz. E eu quero reafirmar com vocês, agora nós, que somos livres pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus, que foi substituído, nós fomos substituídos por Ele naquela cruz. Aquela morte era para mim e para você, mas Ele morreu no meu e no seu lugar. E eu quero reafirmar essa confiança que só podemos ter em Deus.
eu coloco o relógio aqui para controlar e depois esqueço de ligar o relógio. Como é que pode uma coisa dessa? Eu já nem sei quanto tempo eu preguei aqui para vocês. Agora tem 7 segundos. Vou começar de novo então. Mas eu quero reafirmar, então se vou reafirmar, eu vou começar de novo. Olha só no verso número 3. Tens multiplicado este povo a alegria, lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como que se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Olha só, a alegria que nós teremos com Jesus, que nós temos com Jesus. A alegria de você poder colher, de você poder plantar, de você poder colher os frutos daquele seu trabalho. Porque Deus o permitiu, porque assim Deus o deu, como um soldado que reparte os despojos, aquelas coisas preciosas, quando um exército conquista o outro, então ali os despojos são todas as coisas preciosas que aquele exército possui, as armas, os soldados se alegram, levam para casa cada um a sua parte. A nossa parte é a graça de Deus, o bem mais precioso, a nossa salvação, que nos foi dada de graça. Esse é o nosso bem mais precioso. Como nos dias de Midianitas, ele diz aqui no texto, no verso número 4, onde ele nos livraria do opressor, como nos dias dos Midianitas. E aí nós temos que nos lembrar de Gideão. Vocês se lembram de Gideão? Quantos se lembram de Gideão? O que aconteceu com Gideão? Que venceu um exército inteiro. Foi por sua grande força que Gideão venceu? Foi porque ele era muito forte que Gideão venceu? Ele era poderoso. Gideão era poderoso, não é isso? Gideão era um homem de guerra. Não, Gideão estava lá amassando o vinho, a uva. Era o menor. Meu irmão, não é pela nossa força que nós temos a vitória. Não é por aquilo que você é, aqui humanamente falando, mas é por causa do Senhor. Por isso, porque Ele te ama, por isso Ele te guarda, por isso você tem bênção na sua vida, por isso você consegue as coisas, porque Ele te ama, porque Ele te faz andar em caminho plano. O Senhor, Gideão venceu não porque ele era grande, muito pelo contrário. O Senhor falou para ele: olha, Gideão, você não vai com esse exército aí não, tem muita gente aí. Foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando. No final, ele foi com 300 homens, um exército, centenas de milhares de soldados armados, contra 300 homens. Mas Gideão, pela palavra do Senhor, ele o foi, e ele venceu. O Senhor deu a vitória. Aliás, quem venceu foi o Senhor, porque o exército se voltou, ele contra o exército, os soldados se voltaram um contra o seu companheiro. E ali foi então a mortandade. E Gideão, com seus companheiros, soando as trombetas da proclamação da vitória do Senhor, e uma tocha acesa nas mãos, a luz. O Senhor estava com eles. A palavra de vitória, as boas novas, o Senhor que nos dá a vitória. A nossa confiança deve ser tão somente em Jesus Cristo, que nos salvou. Ele é o nosso Senhor, é Ele quem nos conduz em triunfo em todos os lugares, independente de toda e qualquer situação. Não importa, o Senhor está conosco a nos abençoar. Essa é a palavra. Quando nós reconhecemos a nossa total e exclusiva dependência do Senhor, não importa o que tem nos acontecido, nós temos certeza que se o que está acontecendo é pelas mãos do Senhor, não importa, Ele vai ser glorificado na minha vida. Não importa se eu estou vivendo um bom momento ou se eu estou vivendo um momento de baixa, o Senhor é comigo e Ele é poderoso para me levantar também. E se eu descer até o pó, e ainda que eu morra, glórias ao Senhor Jesus, eu estarei com Ele. A vitória é ainda maior. A vitória é ainda maior. Assim como Paulo falou. Preferi estar com Cristo, que é infinitamente melhor, incomparavelmente melhor. Mas se for melhor
para a igreja, para a glória do nosso Deus, eu continuo até quanto Deus permitir. E assim Paulo vivia, e assim a igreja do Senhor tem que viver. Quando nós estamos na total dependência, entendemos que tudo pertence ao Senhor, nós entregamos toda a nossa vida, tudo que somos nas mãos do Senhor, aí sim, você vai viver uma vida de gratidão, de paz e de alegria. Paulo já disse também, falou assim, olha, quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando você entrega tudo ao Senhor e fala, não Senhor, tudo é teu, eu sou teu, a minha vida é tua, a minha profissão foi o Senhor quem me deu, usa a minha vida na minha profissão, usa a minha vida para abençoar essa empresa, usa a minha vida para abençoar a prefeitura, usa essa minha vida para abençoar a minha patroa, usa essa minha vida para abençoar meus filhos, usa essa minha vida para o teu louvor, usa como o Senhor quiser, mas usa Senhor, usa, seu nome seja glorificado na minha vida, todo o tempo, e aí você vai ter mais paz na sua vida, você não vai ficar dependendo do seu desempenho, porque é o Senhor quem te usa. Um reino que porá fim à guerra, não seria um libertador político, não seria um general, não seria pela opressão, muito pelo contrário, não seria pela opressão que seria vencida a opressão, muito pelo contrário, não é isso que a palavra fala, porque ela diz no verso 5 que a bota do guerreiro, no tumulto da batalha, e as vestes revolvidas de sangue, elas seriam de alimento ao fogo, serviriam de pasto ao fogo, então não seria pela força do braço, como seria isso então? Jesus que veio trazendo a mensagem de amor, a mensagem de esperança, a mensagem das boas novas da salvação, a mensagem da paz com Deus, veio em humildade, veio como um menino, não era um rei esperado, mas um menino, é assim que a palavra de Deus nos fala, um menino, através de Cristo, um menino, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que está presente, que está no meio de nós. O Senhor Todo-Poderoso, o governo estaria sobre os seus ombros, e ele seria chamado então, o governo, vamos falar um pouco do governo, Hebreus capítulo 1, no verso 3 diz o seguinte, ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, o governo está sobre os seus ombros, tudo pertence ao Senhor, nós lemos aqui também que tudo foi criado por Ele, e por meio dEle e para Ele, tudo pertence a Ele, Jesus Cristo, o Senhor, o Deus menino, e o texto no verso número 6 fala que Ele é um maravilhoso conselheiro. Veja que maravilha, Ele é o maravilhoso conselheiro. O maravilhoso conselheiro, Ele é maravilhoso conselheiro mesmo, viu? É assim que a Bíblia fala, não é maravilhoso e conselheiro, é maravilhoso conselheiro. E tem um motivo pelo qual é assim colocado. Para identificar Ele como sendo Deus mesmo. Mas não um Deus criado por homens. Um Deus verdadeiro. O Deus Criador dos céus e da terra. E quando nós vimos Ele falando a respeito de Jesus, que Ele seria um maravilhoso conselheiro, então aí nós vamos lá para o Novo Testamento, Ele fala assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado como um homem prudente. Conselho do Senhor, o conselho, aquele que ouve as palavras do Senhor, que ouve o conselho de Jesus, é considerado um homem prudente. E pode estar confiante porque está sobre a rocha. Jesus é a rocha. O maravilhoso conselheiro. Um Deus forte. Olha, um Deus forte, um Deus poderoso. Que Deus seria mais forte a suportar o peso do meu pecado e do seu pecado? Que Deus poderia suportar isso? Esse é o Deus forte que nós aqui adoramos ao Senhor, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo.
o Deus forte e poderoso. E mais, Ele é o Pai da eternidade, Ele é autoexistente, Ele sempre existiu, ninguém esteve antes dEle. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes em que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele disse, Ele chamou para si toda a divindade de Deus. Eu sou. Como disse lá Moisés, que ele disse para Moisés, quando Moisés se encontrou com Deus, lá no monte, onde a sarça ardia, ele falou, mas quem eu vou dizer para o teu povo, qual é o teu nome? Ele falou, diga ao povo que eu sou. E Jesus aqui diz, diga eu sou. Você tem que crer que eu sou. Eu sou. É o nome de Deus. Eu sou Deus encarnado, o Todo-Poderoso. Jesus, eu sou. Em outras situações também Jesus falou, Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que farta a sua alma, aquele que enche a sua vida, aquele que te dá alimento. Jesus, o pão da vida. E Jesus falou, eu sou a luz do mundo, como nós já vimos, aquele que ilumina o nosso caminho, que não nos deixa tropeçar, porque Ele está sempre ao nosso lado. Jesus, a luz do mundo, e que ilumina também os nossos olhos, e que ilumina o nosso coração também para ver as grandezas de Deus na sua palavra. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do seu povo, por melhor dizer, Ele é a luz do seu povo, que ilumina os olhos e o coração, para que nós olhemos a palavra de Deus e glorifiquemos ao Senhor. Ele é a luz do seu povo. E Ele também falou, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso Ele é o Pai da eternidade. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Por isso Ele é o Pai da eternidade. Jesus, o Senhor, o Deus menino que nasceu. Por isso Ele é o Pai da eternidade. E por fim, meus irmãos, Ele é o príncipe da paz. Sim, Ele é o príncipe da paz. É aquele que só Ele pode te dar paz. Nenhum outro Deus, nenhuma filosofia, nenhum conhecimento humano pode dar a paz que Jesus dá. Ninguém pode dar. Eu garanto. A palavra de Deus garante. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz não é uma paz circunstancial, mas é a paz de Deus, é a paz com Deus, é a paz entre nós. É essa paz que Jesus nos dá. Ele é o príncipe da paz. Ele nos dá a paz, conforme Filipenses, a paz que excede todo o entendimento. Você pode estar em meio a uma situação difícil, mas se você tem confiança em Jesus, se a luz do céu brilhou no seu coração, se Ele te alcançou, você vai saber por onde caminhar, e você vai ser conduzido por Jesus, e você vai ter paz, você vai ter tranquilidade, ainda que a situação possa parecer terrível, mas se você foi alcançado pela luz que vem do céu, você terá essa paz, você vai saber aonde buscar, e Ele vai consolar a sua vida, e vai iluminar os seus olhos, e você vai poder continuar a viver a sua vida em paz, porque Jesus está com você, e Ele é o príncipe da paz. O príncipe esperado já chegou, Ele já veio, Ele já nasceu, mas Ele morreu, e hoje, por instrumentalidade do Espírito Santo, Ele nasce no seu coração. Assim como eu disse, se você realmente entender a necessidade desse Deus forte, poderoso, desse maravilhoso conselheiro, desse Pai da eternidade, desse príncipe da paz, se você entende essa necessidade, então Ele pode nascer no seu coração. Ele vem do céu e alcança a sua vida. O Natal pode ser agora para você. O Natal pode ser nesse momento. Ele pode nascer no seu coração e para sempre ficar com você. Jesus já veio, já nasceu.
E é maravilhoso poder contar com a sua presença hoje dentro de nós, em nossa vida, permanentemente e para todo sempre, porque Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E você vai poder contar com isso, o Príncipe da paz. Amém, queridos? A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.